Considerando as ideias expressas no texto e a sua tipologia, julgue os itens a seguir. O autor do texto defende que os professores não realizem atividades de formação continuada. Pessoal, há uma defesa para que os professores não realizem as atividades? Não. A crítica dele, pessoal, é como se coloca em prática isso. Ou seja, não se coloca em prática. Essa é a crítica do texto, não é? Não podem realizar atividades. Não é isso. A crítica é a forma como se vai colocar em prática. Então, pessoal, primeiro item, errado. 2. De acordo com o texto, uma das possíveis falhas, dos programas de formação de professores é a continuidade de um modelo tradicional de transferência de conteúdos, certo ou errado? Certo. Nota que no texto ele elabora várias possibilidades, talvez. Lembram? E se vocês notarem, da 16 até, pessoal, a 18, fala exatamente isso. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes despretensamente adquiridos. Concordam? Então está ali, pessoal, da 16 até a 20, mais ou menos. Item correto. Para o autor, a fim de se obter sucesso com programas de formação de professores, é necessário romper com dispositivos de autoformação cooperativa. Certo ou errado? Ao contrário, pessoal. É ao contrário. Olha só. O que ele diz ali, ó? Deixa eu ver a linha que está isso aí. Isso, está errado. 22. Está ali, ó. Talvez porque se descurasse, a palavra é essa, que significa, pessoal, negligenciasse, a necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa, ou seja, ao contrário, ele quer que se crie isso, e não há isso. Então, item errado. É necessário romper? Não, é necessário criar. Depois, o ideal, de acordo com o texto, é que os programas de formação de professores incentivem o questionamento da prática docente, libertando os docentes da condição de consumidores de formação. Certo ou errado? Final do texto, né, pessoal, ele traz isso para nós. Acredito que a formação acontece quando um professor se decifra através de um diálogo entre o eu e o que age e o eu que se interroga. Quando o professor participa de um efetivo projeto, identifica as suas fragilidades e compreende que é a obra imperfeita de imperfeitos professores. Correto. Depois, número 5. Segundo o texto, é problema central na formação de professores a escassez de recursos financeiros dedicados a cursos que promovam a formação continuada. Certo ou errado? Em nenhum momento ele diz que há escassez. Pelo contrário. O que dá para entender no texto, pessoal, é que há até dinheiro para isso. Seja no exemplo de Portugal, porque em Portugal ali, pessoal, diz que é muito parecido com o Brasil, e na linha número, deixa eu ver aqui, 10, 11, 12, diz ali, ó, o investimento de milhões de euros. E há mais um momento do texto que ele fala em investimentos, pessoal, que ele enumera, e na enumeração aparece investimentos. Agora eu não lembro onde está, tá? 34, muito bem. Então, ali, pessoal, item errado. Agora, isso aí vocês já devem saber. O texto classifica-se como argumentativo. Haja vista a defesa de uma tese relativa à formação de professores mediante a utilização de recursos textuais de convencimento, sim ou não? Sim. Esse é um texto argumentativo, pessoal. Está ficando mais fácil? Não está indo? É que depois acostuma, demora um pouquinho, mas vai. Pessoal, façamos das 7 a 12. Das 7 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar 6 minutos para vocês.
Julgue os seguintes itens com relação aos aspectos gramaticais do texto. Então, pedindo para vocês a gramática, embora em muitos momentos ali, pessoal, ele repita, né, sem prejuízo da correção gramatical, já disse ali, às vezes fala sentido, mas é gramática que vocês têm de levar em conta também. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Já vimos agora. Qual é a resposta de vocês, sim ou não? Não, pessoal. Esse porquê é porque, razão. Tá? É um advérbio interrogativo. E o porquê tudo junto seria uma conjunção. Item errado. Sem prejuízo das informações veiculadas no texto, a forma verbal responda poderia ser substituída por atenda. Olha só, eu tenho de levar em conta a gramática também aí, tá? Uma coisa importante, o verbo atender, ele faz parte de um rol de pouquíssimos verbos que tem regência dupla. Como assim? Ele tanto pode ser verbo transitivo indireto com a preposição a, como pode ser verbo transitivo direto. Então, tanto faz, pessoal. Então, tranquilamente, eu posso falar atenda ao telefone, ou eu posso falar atenda o telefone. Então, ele é um verbo que tem regência dupla. Posso colocar sempre com a ou sem o a. Antigamente, as gramáticas diziam que atender só era com a quando fosse coisa, quando fosse pessoa era opcional. Hoje mudou, hoje ele é totalmente opcional. Então, no original, pessoal, nós temos o seguinte lá, linha número 7, começando na 6. Os professores fazem cursos, acumulam certificados sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios. Tá lá, ó, responda aos desafios. Pessoal, se eu colocar o atender, eu mantenho a mesma estrutura porque ele aceita o a. Ou seja, atenda aos desafios. Portanto, o item está correto. Tá bom? Observação. Se eu trocasse o responder, pessoal, por questionar, por exemplo, não estou falando da semântica, estou falando somente da gramática. Se eu trocasse por questionar, aí eu teria que fazer uma correção gramatical. O que é uma correção? E aí vocês têm de ter atenção para isso. Correção é qualquer tipo de troca, é qualquer tipo de supressão, é qualquer tipo de acréscimo. Então, quando eu faço uma correção, ou eu estou trocando a preposição, ou eu estou tirando, ou eu estou acrescentando. Isso é uma correção, entenderam isso? Porque quando a gente lê a correção, às vezes a gente pensa que isso certo é errado. Fazer uma correção, fazer uma mudança, tá? Correção é fazer uma mudança, que pode ser uma troca, que pode ser uma supressão, que pode ser um acréscimo. Então, ali, pessoal, não haveria mudança, não haveria troca, não haveria supressão. Portanto, item correto. Depois, número 9. No período, talvez porque se descurasse a necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa, que rompessem com a cultura do isolamento e autossuficiência que ainda prevalecem nas nossas escolas. Os pronomes que, em ambas as ocorrências, retomam o mesmo referente. Vamos ver, pessoal. Vocês têm o primeiro que e o segundo que. Primeiro que, talvez porque se descurasse a necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa que rompessem. Quem é que o que retoma? Isso, dispositivos, os quais rompessem, ok? Depois, com a cultura do isolamento e autossuficiência que ainda prevalecem.
Pessoal, quem é que o que retoma? Isolamento e autossuficiência. Excelente. Se fosse, pessoal, o que ainda prevalece, só para incomodar vocês um pouquinho, quem que o que iria retomar? Cultura. Ou apenas autossuficiência. A frase ficaria o quê? Ambígua. Entenderam? Tá, então ali, isolamento e autossuficiência. Portanto, item errado. O que tem este problema da ambiguidade, pessoal? Só para citar para vocês, ó. Como eu não sei, às vezes, o que ele retoma, ele gera frases ambíguas. Ó, o livro do autor que admiro. Vocês conseguem perceber que tal frase é ambígua, sim ou não? Sim, porque eu não sei se o que retoma o livro ou se o que retoma o autor. Tá? Então, às vezes eu consigo, pessoal, saber pela concordância. Às vezes eu não consigo. Muito bem. Depois, item 10. A substituição da locução verbal terá mudado, pela forma verbal mudou, manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria o sentido do período. Bom, há algumas que eu não vou concordar com o CESP, tá? Por mais que eles digam sim, eu direi não. Pessoal, o que acontece ali? O primeiro ponto, eles pedem para eu trocar o terá mudado, que para mim é uma possibilidade. Ele não dá uma ideia de certeza, tá? E para trocar por mudou, e mudou, pessoal, é uma certeza. Então, aqui eu estou no nível da possibilidade. E aqui eu estou no nível da certeza. Certeza. Então, quando se diz ali no final, pessoal, pegando a linha número 13, na prática, pouco ou nada se alterou na atitude dos professores, pouco ou nada terá mudado nas suas práticas, isso aqui está no nível da possibilidade. Quando eu digo mudou, é o nível da certeza. Então, vamos ler de novo. A substituição da locução verbal terá mudado pela forma verbal mudou, manteria a correção gramatical. A correção mantém porque não muda nada. Ó, terá mudado, pessoal, nas suas práticas ou mudou nas suas práticas? Verdade. E aí diz o seguinte, manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria o sentido do texto, do período. Qual é a resposta? Sim, pessoal. Eles disseram o quê? Não. Porque eles dizem que a ideia já é de certeza. Eu não consigo. Mas é como a ideia já é de certeza. A ideia, ele empregou terá mudado errado, mas é que ele queria falar que já mudou. Vamos de novo? Tá. A minha resposta, tá? Foi certo. Essa foi a minha resposta. Mas a oficial foi errado, porque é como se o autor tivesse usado errado. Mas como é que eu vou interpretar o uso do cara? Por quê? Porque ali, ó, que eles dão a entender? Que tudo é certeza. Observa ali, pessoal, se eu pegar, sei lá, vamos pegar o texto, a linha 11. Esta preocupante realidade brasileira não difere de outras realidades, difere é uma certeza. Em Portugal, após o incremento da formação continuada de professores, decorrente da institucionalização de um subsistema de formação e do investimento de milhões de euros, os resultados foram, certeza, decepcionantes. Na prática, pouco ou nada se alterou, certeza. Na atitude dos professores, pouco ou nada terá mudado. Só que eles falaram assim, ó, é como se fosse mudou. Ó, vamos lá, vamos de novo. O que eles quiseram falar é que esse terá mudado, embora seja uma possibilidade, no texto não era, porque o cara usou errado. Exatamente, teria que continuar no mesmo nível de certeza. Mas aí fica quase impossível para nós, né? A gente teria de entender que é tudo certeza, que o cara errou e nós vamos consertar, então. Entenderam, pessoal? Então, eu coloquei certo, eu errei a questão.
mas o gabarito veio como errado, porque diz que, embora isso na vida seja uma possibilidade, no texto é uma certeza. Oficial. Exatamente. Oficial, tudo mantiveram com essa, porque é certeza no texto. Entenderam a loucura deles, pessoal? No texto é certeza, o cara que errou. Então, nós que teríamos dever, que é tudo certeza, então poderia ser mudou, porque é certeza. Então, tá aí, o gabarito oficial é errado. Errado. Depois, número 11. O emprego das aspas em reformadores e novas indica que o autor faz referência a esses conceitos de um modo crítico, sim ou não? Sim, está criticando, porque de fato não são reformadores, de fato não são novas. Então é, pessoal, de forma crítica. Número 12. No contexto em que ocorre, a conjunção e possui sentido adversativo, podendo ser substituída sem prejuízo para os sentidos do texto pela conjunção mas. Observação, é normal que o e tenha sentido adversativo. Pode ter, não está errado isso, pessoal. Por exemplo, João não estudou e passou. O que eu entendo aqui? Que o João não estudou, mas passou. Ou, mesmo se eu colocasse assim, ó, João estudou e não passou. Mesma coisa, João estudou, mas não passou. Beleza. O e pode ser trocado pelo mas, não há problemas, às vezes é. Mas não ali. Nota comigo, pessoal. Vamos ler a 31. A avaliar pela situação que se vive nas escolas, talvez esta prática de formação, sublinha não, não tenha servido ao que se propôs e não se poderá imputar. Observa só, vocês concordam que esse e não é como se fosse também não, pessoal? É o não somando com o não, é o e aditivo tradicional. Tá? É o e aditivo tradicional. Ele está somando coisas negativas, é como se fosse. João não estudou e não passou. Entenderam? Daí é uma soma de coisas negativas, não é uma adversidade ali. É como se fosse, além disso, não se poderá imputar. Pode falar. Mas mesmo que fosse o valor de mas, não teria que ter a vírgula também? É, outro erro, né? Para começar, o e já está errado, porque o e não poderia ser pontuado com o ponto final antes dele. E se eu colocasse o mas, eu também não poderia, porque o mas, a pontuação do mas é sempre o que antes dele, pessoal? Vírgula. Também não poderia. Tá? Estaria errado também. Mesmo que fosse adversativo, eu erraria a correção porque a pontuação está errada. Tudo bem? Não há tema de casa, tá certo? Não há tema de casa. Na próxima aula continuaremos com a prova número 2 e já começaremos a prova 3, tá? Beijos, abraços e até quinta-feira à tarde. Tchau, tchau, pessoal.